Eleições, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o empresário Fernando do Ipiranga, que também foi candidato, né, nestas eleições. Seja bem-vindo, Fernando, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço, né, Isadora, pelo convite. Agradeço aqui também a todos os telespectadores que estão nos ouvindo aqui através da TV Meio Norte. E para nós é um prazer, uma satisfação estar aqui, né, nessa oportunidade de podermos aqui falar um pouco sobre as eleições, sobre a política, né? Fernando, não é a primeira vez, né? Você já vem de uma experiência aí na política, já foi candidato a vice-prefeito, né? Conta pra gente como é que foi a sua retrospectiva, o que lhe motivou a entrar na política? Isadora, eu estou na terceira experiência. A primeira foi em 2012, candidato a vice-prefeito na chapa com o Cirino. Depois, em 2020, eu fui candidato a prefeito na cidade de São João do Caru. E agora, 2022, candidato a deputado estadual. Então, são três experiências, né? Completamente diferentes uma da outra. A candidatura de vice, o candidato a vice, ele é um coadjuvante. Ele está ali para ajudar o candidato a prefeito a ganhar a eleição, mas ele tem o seu limitador, ele tem o papel de ajudador. Então ele não pode nem aparecer muito, porque senão atrapalha o candidato, né, que é o candidato a prefeito. Na minha experiência de candidato a prefeito, é uma outra experiência. Você é a pessoa que vai diretamente em busca do voto, que vai para o embate, que apresenta o teu plano de governo para a população, mas tem um limitador que é o município. Né? Por ser uma eleição municipal, você só pode pedir voto ali dentro do território do município, dentro dos seus limites. E essa experiência recente agora, deste ano, de deputado estadual, ela é uma outra experiência, porque você é candidato a deputado estadual, então você tem todo o estado do Maranhão, né, para você pedir voto, para você apresentar a sua forma de trabalho, como você quer contribuir para o estado, né? Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para agradecer os 122 municípios do Maranhão que votaram em Fernando Ipiranga. Agradecer a Santa Inês, que é a nossa sede, a nossa base, né, que tivemos aqui quase 3.000 votos em Santa Inês. E no estado todo nós tivemos 7.196 votos. É uma eleição muito disputada, eleição de deputado estadual, porém é uma oportunidade, né, grande, onde a gente fez muitas amizades, conhecemos muitas pessoas nesse período dos 45 dias de campanha. E, para mim, eu saio com um saldo positivo de uma experiência a mais e também uma oportunidade de ter conhecido outras pessoas e também ter descoberto muitas coisas das pessoas que a gente já conhecia. Falando nisso, falando em descobrir, né, coisas, acredita-se, né, que o seu principal apoiador na cidade, né, claro que de outros segmentos, seria a família Bringel, né, um dos apoiadores. E como é que ficou essa situação hoje sua com a família Bringel? Teve algum conflito ou o que foi prometido, né, o que foi acordado, foi cumprido? Como é que ficou essa situação? Olha, eu não gostaria nem de tocar nesse assunto, mas aqui é uma entrevista e você perguntou. Eu não era o candidato da família Bringel. O candidato era o doutor Felipe, médico, sobrinho do atual senador Bringel. E na caminhada o médico desistiu da candidatura. E por a gente ter uma amizade de longas datas com o senador, com a família, fui secretário da esposa dele no governo dela de 2016, Indústria, Comércio e Turismo. E numa conversa,
eu e o senador, ele me informando isso, né, que o grupo não teria candidato a deputado. Inclusive no café da manhã lá na fazenda dele, ele me disse que, Fernando, acabei de despachar o deputado Estênio, que eu não vou votar na Andréia, e o nosso grupo não tem candidato a deputado estadual. E eu coloquei o meu nome à disposição. Senador, eu coloco o meu nome, caso o seu sobrinho não tenha candidato, e o grupo aceitar, eu serei o candidato. E passados uns dias, ele me chama para conversar e na oportunidade chamou também o vereador Danilo, chamou o vereador Aldoniro, chamou a vereadora Aderlane Tavares e o vereador Tonho. Esses 4 vereadores... São bases ligadas a eles. Né? Isso, lá na sua residência. E lá ele me apresentou como candidato do grupo. O Fernando é o nosso candidato a deputado estadual e nós vamos apoiá-lo, e uma pessoa que a gente já conhece, e com certeza sairemos vitoriosos. E a relação está tranquila, né? Então... Não, assim, eu não tenho nada contra, assim, a pessoa dele, né? Nem contra a família dele. Agora, o que foi acordado com a gente não foi cumprido, né? Porque com o andar da carruagem, apareceu mais 2 candidatos, né? Que foi o Danilo, não tenho nada contra o vereador Danilo, inclusive gosto muito dele, é meu amigo. Mas se o senador tivesse dito para mim que iria colocar o Danilo e que a esposa dele ia pedir voto para a deputada Andréia, eu com certeza não teria sido candidato, né? Teria deixado o grupo com ele, esses 2 candidatos, e com certeza teria até apoiado também, mas não teria entrado para ser o candidato de maneira nenhuma. Até mesmo porque, Fernando, isso atrapalha, né? Quando um grupo tem um candidato definido, então o que se espera, o certo, é que se defina, que se direcione apenas para um candidato. Essa divisão de uma hora ou outra sempre acaba atrapalhando, né, todo o processo. E aproveitando, né, em resultados, os municípios que você obteve mais votos foram Santa Inês e São João do Caru. É isso? E para as próximas eleições, né, existe alguma perspectiva se vai sair candidato aqui em São João do Caru? Já tem alguma definição? Isso é uma pergunta que os amigos têm feito a gente, né, Isadora? Eu ainda estou amadurecendo ainda e digerindo aí essa eleição de 2022. E o futuro político da gente, eu acredito que a gente deve se posicionar aí a partir do próximo ano. Vamos ver aí como é que quem que será o nosso futuro presidente, como é que vai ser aí a composição dos secretários do nosso governador que foi reeleito aí, o Carlos Brandão, né? E apesar de eu não ter votado nele, mas é governador de todos nós, né? De quem votou e de quem não votou. E após esse fechamento político aí, esse desenho, como é que vai ser, a gente vai tomar uma posição. Mas a gente pretende disputar aí as próximas eleições, sim. Não sei se é aqui ou em São João do Caru. É aquela história, depois que você entra da segunda eleição em diante, você nunca mais sai da política, né? O importante é participar sempre do processo eleitoral. O ex-presidente Sarney disse que a política só tem uma porta. Eu acho que não. A gente tem um momento, sim, que as pessoas podem sair da política. Eu não pretendo ser eleito por vaidade, nem por interesse próprio. Mas eu contribuí bastante para a sociedade, como presidente da Associação Comercial de Santa Inês, como secretário de Indústria e Comércio, como empresário, que a gente é gerador de emprego. E na vida pública eu vejo uma oportunidade da gente poder contribuir, porque a gente sabe fazer. E a gente tem a vontade, o desejo de contribuir com a sociedade, com as pessoas que o Estado não chegou até elas, que a gente sabe que por mais que um gestor se esforce, se ele for uma pessoa dinâmica, ele vai conseguir atingir aí um percentual
significativo da sua cidade, do seu estado, do seu país. Mas, se não, fica faltando muita gente a ser assistida pelo poder do Estado. Falando em empresário, Fernando, nós temos aqui uma mensagem que nós recebemos, primeiro parabenizando, né, você, e aqui, como empresário, como você vê a situação do desemprego e a falta de qualificação profissional em Santa Inês? Olha, em Santa Inês, quando era secretário de Indústria e Comércio, governo Vianney, a gente acompanhava mensalmente através do CAGED, que é o Cadastro de Demitidos e Empregados do Ministério do Trabalho. Nós acompanhávamos e, inclusive, eu me reunia com ela, né, para apresentar a planilha do CAGED, do quantitativo de emprego e do quantitativo de desemprego que nós tínhamos na nossa cidade. Eu não vejo Santa Inês como uma cidade assim que tenha muitas pessoas desempregadas. Não. Santa Inês, ela tem mais de 11 mil trabalhadores de carteira assinada. Isso só na iniciativa privada. Fora o que a prefeitura emprega, e tem também os empregados do governo federal, do governo estadual. Então, e as pessoas que estão na informalidade. Na época, nós cadastramos mais de 1.500 MEIs, que foram microempreendedores individuais, pessoas que viviam na informalidade e que passaram a ter o seu CNPJ e puderam, a partir daí, emitir sua nota fiscal, contribuir para a Previdência Social, para no futuro ter direito à sua aposentadoria. Então, é uma cidade de grandes oportunidades. Mas eu sempre digo isso, que Santa Inês só vai ocupar a sua posição de destaque o dia que tiver na prefeitura um empresário ou uma empresária de visão, pessoa aberta, que discutir com a sociedade, que levar o nome do município a outras cidades do país e buscar investimentos para cá. Porque Santa Inês precisa avançar, mas ela cresce sozinha, infelizmente, né? Não tem ainda, nós não temos aqui um parque empresarial para que as indústrias venham se instalar aqui, nós não temos aqui um porto seco, apesar de que em Santa Inês nós temos aí a ferrovia da Vale, que liga na Norte e Sul, nós temos aqui o encontro das BR-222 e 316, que liga também na BR-135. Então, Santa Inês, logisticamente, é uma cidade muito importante para que ela venha se desenvolver. Só para você ter uma ideia, nós temos um distrito industrial em Santa Inês de 255 hectares, mas está completamente ocupado. Então, ele já não serve mais. Isso é da época de 1988 para cá, da era Cabral, entendeu? Mas está completamente ocupado. Então, precisa de um novo distrito industrial para Santa Inês e de um investimento nesse distrito industrial, para que as pessoas possam ofertar Santa Inês não só para o Brasil, mas até para o mundo afora. Fernando, eu quero agradecer a você pela sua participação aqui com a gente e eu quero finalizar com uma pergunta que é uma unanimidade, todo mundo curioso para saber, né, o seu posicionamento neste segundo turno da eleição de presidente, para quem vai o apoio do Fernando do Ipiranga? Olha, não é à toa que eu vim com a camisa amarela. A gente apoia o presidente Bolsonaro. Nesse segundo turno, eu gosto muito que as pessoas tenham oportunidade. Não se pode medir o governo Bolsonaro, porque ele pegou uma pandemia, o mundo todo adoeceu. Então, se poderia comparar o governo Bolsonaro se ele tivesse tido 4 anos de oportunidade para trabalhar, como os outros presidentes tiveram 4 anos e que puderam mostrar o seu trabalho e o seu desenvolvimento. Então, ele teve aí quase que 2 anos, né, de governo aí travado por conta dessa pandemia mundial. E as pessoas, quando falam em inflação, que é principalmente o que o seu adversário tem batido muito nessa tecla,
A inflação, ela não é brasileira, somente no Brasil. A gente vê, acompanha as notícias no mundo todo. Para você ter uma ideia, a carne nos Estados Unidos aumentou mais de 3.000%. O petróleo nem se compara. Então, assim, o efeito da inflação é um efeito da pandemia. A pandemia gerou a inflação no mundo todo. Então, vamos colocar o pingo no i. Não adianta ter a paixão, porque, mas o Lula fez e tal. O presidente Lula teve 8 anos de governo e ainda fez a sua sucessora. E como é que você vai comparar com um presidente que teve pouco mais de 1 ano de governo? E teve uma pandemia mundial que atrapalhou o governo aí de todo mundo, não só o dele, mas o governo dos presidentes do mundo todo foi atrapalhado por conta dessa pandemia. Então, quem está doente não é a mesma coisa da pessoa que está boa. É totalmente diferente. Fernando, nós temos uma pergunta aqui do Carlos, ele que mora ali no Sol Nascente. Ele pediu para perguntar sobre qual a sua opinião sobre o posicionamento que os cristãos devem ter nestas eleições. Na questão da votação de presidente, né? Porque a gente está vendo aí que está se polemizando muito a questão da igreja, do posicionamento da igreja, da participação de cristãos no geral, evangélicos, católicos, com política. Você acha que realmente os cristãos não devem se posicionar na política ou tem sim, que a igreja tem que exercer o seu papel social? Olha, Isadora, independente de religião, todas as pessoas são cidadãos e cidadãs. Então, claro que os católicos, evangélicos, espíritas, todas as pessoas, elas têm sim o direito ao voto, exercer a sua democracia e opinar sobre o seu candidato. É um direito constitucional. Então, eu como evangélico, eu tenho o meu posicionamento, mas não é por conta de ser evangélico. É por conta de justiça, de ser justo, como eu falei aqui agora há pouco. Nós temos um presidente que não teve a oportunidade de mostrar o seu potencial. E está se comparando com um outro presidente que teve 8 anos de governo. Então eu acredito que, independente de você ser evangélico, católico, espírita ou de qualquer religião de matriz africana ou de qualquer outra que seja, mas como a pergunta aí é específica para os evangélicos, não é isso? Para os cristãos, eu acredito que deve sim, o evangélico ele deve sim tomar uma posição, né? Também não estou aqui dizendo que o ex-presidente Lula é um demônio. Não, de maneira nenhuma. Eu vejo ele como uma pessoa, um ser humano, né? Mas, é como eu falei, ele teve a oportunidade dele e o presidente Bolsonaro não teve. Então, eu acho que por uma questão de justiça, né, de tempo, se faz necessário dar uma oportunidade do segundo mandato ao presidente Bolsonaro. Então, Fernando, mais uma vez eu quero lhe agradecer e quero deixar o espaço aí nesse tempo final para você dar suas considerações finais aí para o povo de Santa Inês. Obrigado, Isadora. Obrigado a toda a equipe da TV Meio Norte. Quero aqui dizer à população de Santa Inês que Fernando Ipiranga continua sendo amigo de vocês. Agradecer a todas as amizades que eu fiz, né, nesse processo eleitoral. Pessoas boas que se aproximaram de mim, eu me aproximei delas. Dizer para mim é um motivo de muita alegria, de muita felicidade. Não vou nominar aqui porque são muitos, mas você que está me assistindo agora sabe que eu estou falando com você. Agradecer os quase 3.000 votos que eu tive em Santa Inês. Agradecer aos 7.196 votos de todo o estado do Maranhão, dos 122 municípios que votaram na gente, e dizer que estamos aqui prontos para ajudar a nossa cidade, naquilo que nos for necessário. Desejar à atual gestão que faça uma gestão próspera, que faça uma gestão voltada para o emprego, para a renda, entendeu? Para o progresso da nossa cidade, e que estamos aqui prontos para contribuir com toda e qualquer pessoa que queira o bem da nossa cidade de Santa Inês, do São João do Caru e de todo o nosso Maranhão. Muito obrigado a todos aí e uma excelente tarde.